Rute, capítulo 1, versículos 1 a 5. Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi e seus 2 filhos Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Rute. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Oremos mais uma vez. Pai amado e bendito, Tu és santo, a Tua palavra é perfeita. Te louvamos porque o Senhor se faz presente por meio do Teu Espírito em nosso meio, Deus. E somos privilegiados de já experimentar uma pequena porção daquilo que experimentaremos eternamente em Tua presença, Senhor. Ser engrandecido nessa manhã, fala ao Teu povo, Senhor, que Teu povo seja edificado no poder do Teu Espírito, Deus, e que tudo seja para a honra e glória de Cristo, nosso Senhor e Salvador. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Os irmãos presentes podem sentar. Como devemos agir diante de situações difíceis, diante de dramas que se abatem sobre nossas vidas? Para onde ir em momentos de escassez, em momentos de dificuldades? O que fazer quando a crise econômica, a crise financeira, talvez a crise profissional, ou uma crise conjugal, uma crise familiar, ou uma crise, um temor? Muitas pessoas têm sido acometidas nesses dias de pandemia, com temores, com angústias, com quadros como de síndrome do pânico e afins. Como agir em momentos de dificuldade? Como nós, como povo de Deus, devemos agir quando há fome na terra? Como diz aqui o livro de Rute. O livro de Rute, nós vamos, como eu falei, nós estamos adentrando e vamos percorrer todo esse livro, se Deus assim permitir, nos cultos da noite. Mas ele é um livro curto, mas belíssimo, que exalta a Deus, exalta o nosso Senhor e também exalta a sua graça maravilhosa. E ele é um daqueles marcos que a gente vê no Antigo Testamento, de Deus dando uma breve sinalização de que a sua graça se estenderia a todos os povos. É um livro belíssimo, irmãos. É um livro que eu recomendo, se você assim desejar, que você leia essa semana, talvez 2 vezes, são apenas 4 capítulos. Talvez uma vez por dia, se você tiver oportunidade, que eu creio que irá abençoar a sua vida, essa história tão bonita. Alguns dizem que é a história mais curta, mais bela que já foi contada. Embora eu concorde com o reverendo Emílio Garófalo, que diz que seria muito bom se a gente pudesse pregar sobre Rute sem que vocês soubessem o final. Porque o final é belíssimo, mas se a gente conseguir entrar um pouco na história sem ter em mente o final, que muitas vezes, muitos aqui eu creio que já conhecem, a história talvez tenha um sabor um pouco mais intenso, né? Como se fosse uma comida que tem um tempero mais forte. Mas para onde ir em momentos de escassez? Como agir diante de situações difíceis? Esse pequeno trecho aqui do livro de Rute já nos dá algumas direções. E se o livro de Rute ele revela muito do caráter de nosso Deus, o livro de Rute também revela muito da natureza humana. Nós aprenderemos juntos muito aqui sobre quem nós somos. O livro de Rute, por vezes, parece, como toda a Escritura, como se fosse um espelho em que nós nos identificamos e vemos ali muitas reações que personagens das Escrituras tiveram e que muitas vezes nós temos também. Como nós agimos diante da escassez, das dificuldades, como Noemi e sua família agiram, quais foram os contornos que se deram nessa história. Vamos adentrar, especialmente nessa primeira parte. E aqui eu quero dar primeiro um panorama, agora vai ficar um pouco com cara de escola dominical, inclusive daqui a pouco teremos a nossa aula retornando. Mas é importante você entender o contexto, o que estava acontecendo quando essa história aconteceu, quando essa história se deu, relatada no livro de Rute. A primeira frase já nos dá um indício. Rute, capítulo 1, versículo 1, diz assim: na época dos juízes,
houve fome na terra. Mas que época foi essa dos juízes? Não à toa, na nossa Bíblia, o livro de Ruth está após o livro de Juízes, que é um livro que faz uma espécie de ponte, Juízes e Ruth, para o tempo da monarquia. Você deve saber, se não souber, te estimulo a voltar ou a ler. Se você nunca leu o Antigo Testamento ou toda a Bíblia, faça isso. Você vai conhecer um pouco mais da história bíblica, especialmente da história do povo de Israel, nesse contexto que eu estou falando aqui. O povo de Israel, como você sabe, está lá no livro de Êxodo, estava escravo no Egito, e Deus levantou Moisés, e por meio daquelas 10 pragas, Deus se mostrou soberano sobre as divindades egípcias, e Deus libertou o seu povo com um braço forte, com mão poderosa. Eles chegaram ali ao Mar Vermelho, Deus abriu o mar, eles atravessaram o mar e adentraram pelo deserto, 40 anos peregrinaram pelo deserto até chegarem a Canaã. Nas campinas de Moabe, Moisés, o grande líder de Israel nesse êxodo, ele morre, e aí Josué assume a liderança do povo. Moisés liderou o povo na travessia do Mar Vermelho, Josué lidera o povo na travessia do Rio Jordão, e eles adentram a terra prometida. E o livro de Josué é um livro de muitas guerras, é um livro que mostra a conquista, o povo de Israel avançando na terra prometida. E aí o povo toma posse da terra, não de toda ela, por conta de suas próprias falhas. E aí vem o livro de Juízes, mostrando uma nova etapa na fase do povo de Deus. Mas como foi essa etapa? Por vezes as pessoas pensam, a gente tem que conquistar coisas, temos que avançar e ter vitórias em nossas vidas, e Deus nos concede coisas boas. Mas aquela terra prometida trouxe muitas bênçãos para o povo de Deus, como Deus havia prometido, mas também trouxe problemas por causa do povo de Deus. E o livro de Juízes, por causa dos pecados do povo. E o livro de Juízes mostra uma série de ciclos de pecado. Deus envia juízo por meio de um outro povo, o povo se quebranta, se arrepende, Deus levanta um juiz. Juiz aqui não é no sentido de alguém que julga, como em nossos dias, mas é um líder, muitas vezes um líder militar, que liderava o povo de Israel, ou uma tribo, ou algumas tribos, para se insurgirem contra um povo opressor, e Deus levantava aquele homem. Até uma mulher também aparece, Débora, está no contexto do livro de Juízes, Juízes capítulo 5, Débora e Baraque. Você vê sendo levantado, e aí livra da opressão, e aí tem paz sobre a terra durante a vida daquele juiz. Vá comigo em Juízes capítulo 2, volte aí na sua Bíblia alguns capítulos. Juízes capítulo 2, a própria Bíblia nos conta um pouco, uma leitura um pouco extensa. Juízes capítulo 2, a partir do verso 10 até o verso 19. Preste bem atenção, porque você vai ver que o próprio Senhor mostra como isso se dava. O versículo 7 diz que o povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram a Josué e que tinham visto todos os grandes feitos do Senhor em favor de Israel. Versículo 7. Mas vamos a partir do verso 10. Diz assim: depois que toda aquela geração, a geração de Josué, foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Baalins. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e a Astarote. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos dos invasores que os saquearam. Ele os entregou aos inimigos ao seu redor, aos quais já não conseguiam resistir. Preste atenção, olha o que diz o versículo 15. Sempre que os israelitas saíam para a batalha, a mão do Senhor era contra eles para derrotá-los, conforme lhes havia advertido e jurado. Grande angústia os dominava. Então, o Senhor levantou juízes, ou poderia ser traduzido como líderes, que os libertaram das mãos daqueles que o atacavam. Mesmo assim, eles não quiseram ouvir os juízes, antes se prostituíram com outros deuses e os adoraram. Ao contrário dos seus antepassados, logo se desviaram do caminho pelo qual os seus antepassados tinham andado, o caminho da obediência aos mandamentos do Senhor. Sempre que o Senhor lhes levantava um juiz, ele estava com o juiz e os salvava das mãos de seus inimigos enquanto o juiz vivia. Pois o Senhor tinha misericórdia por causa dos gemidos deles diante daqueles que os oprimiam e os afligiam.
Mas, quando o juiz morria, o povo voltava a caminhos ainda piores do que os caminhos dos seus antepassados, seguindo outros deuses, prestando-lhes culto e adorando-os. Recusavam-se a abandonar suas práticas e seu caminho obstinado. Até aí. Então, a própria Bíblia relata que é como se fosse uma introdução do que você vai ver ao longo do livro de Juízes. E aí Deus levanta juízes, como Sansão foi um desses juízes, Jefté, Gideão, Débora e Baraque, como falei, e muitos outros juízes foram levantados, e eles livravam o povo experimentava de paz e prosperidade durante a vida do juiz, e logo que as coisas ficavam bem, eles transgrediam, abandonavam a Deus, e logo vinha juízo de Deus. Muito semelhante ao que acontece em nossas vidas algumas vezes, não é assim? Às vezes, quando está tudo bem, você está com recurso financeiro na sua conta, você está com a sua vida familiar caminhando bem, está tudo tranquilo, aí você começa a relaxar. Por que eu preciso ler a Bíblia todo dia? Por que eu preciso orar todo dia? Por que eu preciso cantar tantos louvores? Por que eu preciso estar sempre na igreja? A gente começa a relaxar um pouquinho, e daqui a pouco você muitas vezes começa a se permitir coisas que você não se permitia antes, e daqui a pouco você se vê emaranhando no pecado, e as coisas que antes para você achava ruim, isso aqui desagrada a Deus, eu não quero mais, já não tem tanto peso no teu coração, e de repente você se vê numa situação difícil, e você se dá conta de que se afastou de Deus, e você volta para os braços do Pai, pede clemência, misericórdia, e Deus, que é misericordioso e compassivo, nos perdoa e muitas vezes restaura a nossa sorte. O povo de Israel vivia exatamente isso, esse ciclo: pecado, juízo, clamor e libertação e paz. E o livro de Juízes mostra isso. E há um refrão, irmãos, aqui em Juízes, não no início, mas no final, no último versículo, vai lá no capítulo 21, versículo 25, do livro de Juízes. Exatamente antes da leitura de Ruth, na divisão que temos em nossa Bíblia, Juízes 21, 25 diz assim: naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. Então, os tempos dos juízes foi um tempo de corrupção moral, corrupção espiritual, de falta de liderança, e um preparativo aqui para a monarquia que vai começar lá no próximo livro, é o primeiro livro de Samuel, com a Saul sendo colocado rei, embora Deus tivesse ali certas... O próprio profeta Samuel tem uma resistência em relação a isso, mas Deus já tinha previsto que teriam reis em Israel. Deuteronômio 17, Deus estabelece como os reis deveriam se portar, inclusive estabelece que o rei deveria ter uma cópia da lei e lê-la todo dia, o que muitos reis de Israel e de Judá não fizeram, e por isso se desviaram dos caminhos de Deus. Mas aqui é uma certa ponte, uma transição. Então, quando o livro de Ruth começa dizendo, na época dos juízes, já nos dá uma ideia de que era uma época confusa, uma época de conflito, uma época de apostasia, uma época em que as pessoas muitas vezes se afastavam de Deus. E Deus julgava. Então, possivelmente, essa história se dá num desses juízos de Deus. Alguns autores até dizem que foi nos dias de Gideão, em que houve fome na terra. Então, na época dos juízes, nesse tempo complicado, houve fome na terra de Judá, na terra de Israel. E continua lá, Ruth 1:1, dizendo: um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. Curioso que Belém significa casa do mantimento, ou celeiro, Betlehem, a casa do pão. Então, na casa do pão, e esse Belém de Judá é da onde lá na frente vai nascer Davi, e lá na frente, muitos anos depois, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, Belém de Judá, na casa do pão, não havia mais pão. E qual foi a decisão desse homem? Ele pegou sua mulher e seus 2 filhos e partiu para as terras de Moabe. Ele saiu, se não tem fome aqui, vou sair. E o contexto aqui, o verbo original, a ideia é de você sair por algum tempo. Então a tradução é bem feliz quando ela fala, foi viver por algum tempo. Elimeleque saiu pensando assim, o negócio está apertado aqui em Belém, está faltando pão na casa do pão, está faltando mantimento no celeiro, então eu vou embora, vou pegar minha família, vou para Moabe, fico lá algum tempo e volto. Esses eram os planos daquele homem, por isso que fala que foi viver por algum tempo. Mas o que era Moabe? Se eu falei primeiro, por isso que eu disse, a gente vai ter um caráter um pouco didático, pelo menos esse início dessa série, dessa mensagem, entender um pouco o tempo dos juízes, como já falei, e quem era Moabe. Mas para onde ele foi? Onde ele foi amarrar o seu jumentinho, né? Não tem um ditado que o pessoal fala assim? Onde ele foi, decidiu ir, porque ele decidiu sair da terra que Deus havia estabelecido, Deus havia dado para o seu povo, para ir para Moabe,
Mas o que era Moabe? Vá lá comigo em Gênesis capítulo 19. Gênesis 19. A origem dos Moabitas. Gênesis 19. Uma história terrível, que mostra a origem dos Moabitas e dos Amonitas. Você lembra da história de de Ló, e de sua mulher que olhou para trás e foi transformada numa estátua de sal, e a história continuou, e Ló agora estava somente com as suas 2 filhas, não tinha mais a sua esposa, não tinha mais a companhia dos homens da cidade, a cidade foi destruída. E aqui em Gênesis 19, a partir do verso 30, diz assim: Ló partiu de Zoar com as suas 2 filhas e passou a viver nas montanhas, porque tinha medo de permanecer em Zoar. Ele e suas 2 filhas ficaram morando numa caverna. Um dia, só uma observação, cuidado com um dia. Um dia, diz a Bíblia, que Davi estava passeando no seu palácio, na época em que os reis deveriam ir à guerra e Davi não foi, e passeando no seu palácio ele viu uma bela mulher tomando banho, Batseba, e adulterou com ela, e tantos problemas, e ali ele cometeu o crime de adultério, de certa forma de assassinato, porque ele conspirou para a morte de seu marido Urias, já que o seu plano de incriminar, de encobrir a sua culpa não deu certo. Um dia Davi estava passando, cuidado com um dia, porque basta um dia para que a gente faça grandes besteiras, com perdão da expressão, em nossas vidas. Davi fez uma grande besteira num dia em que ele estava passeando no terraço do seu palácio. As filhas de Ló tiveram uma ideia, assim, um dia, uma ideia muito infeliz, versículo 31. Um dia, a filha mais velha disse à mais jovem: nosso pai já está velho, e não há homens nas redondezas que nos possuam, segundo o costume de toda a terra. Vamos dar vinho ao nosso pai, e então nos deitaremos com ele, para preservar a sua linhagem. Versículo 33. Naquela noite deram vinho ao pai, e a filha mais velha entrou e se deitou com ele. E ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. Ou seja, ele estava bêbado e nem percebeu que teve relações sexuais com a sua própria filha. Versículo 34. No dia seguinte, a filha mais velha disse à mais nova: ontem à noite deitei-me com meu pai. Vamos dar-lhe vinho também esta noite, você se deitará com ele, para que preservemos a linhagem de nosso pai. Então, outra vez, deram vinho ao pai naquela noite, e a mais nova foi e se deitou com ele. E ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. Assim, as 2 filhas de Ló engravidaram do próprio pai. A mais velha teve um filho e deu-lhe o nome de Moabe. É a origem dos moabitas. Este é o pai dos moabitas de hoje. A mais nova também teve um filho, deu-lhe o nome de Ben-Ami. Este é o pai dos amonitas de hoje. Então, os moabitas já tinham uma origem obscura. E essa história era conhecida dos israelitas. Mas não só isso, quando os israelitas, como eu falei, atravessaram o Mar Vermelho e andaram pelo deserto, eles se depararam também com os moabitas. E aquela história conhecida de Balaão, lembra daquele profeta mercenário que uma mula teve que falar com ele, Deus fez a mula falar para que ele acordasse? É no contexto do encontro de Israel com os moabitas também. Vá comigo em Números, avance na sua Bíblia para o livro de Números, capítulo 22. Números 22, vou ler só o início, se quiser depois você pode ler todo esse relato, mas é muito conhecido. Números 22, versículos 1 a 6. Diz assim, Números 22, 1 a 6. Os israelitas partiram e acamparam aonde? Nas campinas de Moabe, para além do Jordão, perto de Jericó. Balaque, filho de Zippor, viu tudo o que Israel tinha feito aos amorreus, e Moabe teve muito medo do povo, porque era muita gente. Moabe teve pavor dos israelitas. Então os moabitas disseram aos líderes de Midian: essa multidão devorará tudo que há ao nosso redor, como o boi devora o capim do pasto. Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe naquela época, enviou mensageiros para chamar Balaão, filho de Beor, que estava em Petor, perto do Eufrates, em sua terra natal. A mensagem de Balaque dizia: um povo que saiu do Egito cobre a face da terra e se estabeleceu perto de mim. Venha agora lançar uma maldição contra ele,
pois é forte demais para mim. Talvez eu tenha condições de derrotá-lo, de expulsá-lo da terra, pois sei que aquele que você abençoa é abençoado, e aquele que você amaldiçoa é amaldiçoado. E talvez você se lembre da história, dito que muitos aqui, se não todos, conheçam. Balaão foi lá por algumas vezes para amaldiçoar o povo de Deus, e ele não conseguiu e proclamou bênçãos sobre o povo de Deus. Isso é uma coisa que até nos ensina cristão, irmãos. Crente não tem que ter medo de, mas fulano falou alguma coisa contra mim. Isso está dentro de tem até um livro que nós temos aí na nossa biblioteca, Crendices de Crentes. Isso é uma das crendices que o pessoal tem. Mas se fulano falar de mim... Irmãos, maldição sem causa não encontra pouso, diz as Escrituras. Não tema, porque Deus é poderoso para transformar maldição em bênção. Ele é que nos guarda. Se Deus nos guarda, não há o que temermos. Mas o rei de Moabe estava com medo dos israelitas. Ele falou, vai lá, Balaão, vou te contratar, vou te dar um dinheiro. E essa história você pode ler depois aqui a partir do capítulo 22 de Números. E Balaão vai lá e tenta amaldiçoar o povo, e Deus faz com que ele abençoe o povo. Aí Balaão faz como Balaque, muitas vezes ele faz como algumas pessoas, talvez você conheça. Eu vou fazer um trabalho, vou fazer uma mandinga, vou fazer alguma coisa. Aí se eu mudar a forma, eu fiz de uma forma um pouco diferente, agora vai ver se dá certo. Ele fala, então, Balaão, você tentou daqui, não deu certo, tenta de outro lugar e vai alterando, mas nada dá certo, porque maldição não vem sobre o povo de Deus. Nós somos o povo da aliança, irmãos. Não há por que ficar com esse medo. E tem que passar, às vezes, em corrente de sal grosso, um monte de coisa para se livrar de maldição. Nós podemos orar ao nosso Deus Todo-Poderoso, que Ele que guarda as nossas vidas. E Balaão não conseguiu. E essa história você pode conferir depois, eu não vou me estender. Mas algo acontece, irmãos, no capítulo 25, que é muito curioso. Depois desse relato de Balaão, o capítulo 25 diz assim, de Números ainda, Números 25, versículos 1 a 3. Enquanto Israel estava em Sitim, o povo começou a entregar-se o quê? A imoralidade sexual com mulheres moabitas, que os convidavam aos sacrifícios de seus deuses. O povo comia e se prostrava perante esses deuses. Assim Israel se juntou à adoração a Baal-Peor, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Aqui a gente vê uma estratégia diabólica, uma estratégia satânica, que os inimigos do povo de Deus usaram lá nesses dias do povo de Deus do deserto, mas usam ainda hoje, irmão. Muitas vezes tem crente que tem medo de palavras que são ditas, tem pessoas que creem que se alguém falar alguma coisa contra você, aquilo vai acontecer, e fica cheio de crendices, mas não vê que muitas vezes o diabo usa estratagemas mais sutis. E o que ele faz aqui? Já que não conseguiu travar o povo através do ministério, por assim dizer, lá de Balaão, então eles começaram a infiltrar mulheres moabitas para desviar o povo para a imoralidade sexual, e aqui eles tiveram sucesso. Então, muitas vezes a gente está cheio de medo do que vão falar sobre nós, e isso não tem efeito nenhum se estamos debaixo da graça e da proteção do nosso Deus, mas não nos percebemos que há coisas muito sutis que tentam nos desviar do Senhor e desviar nossa fidelidade a Ele. Inclusive, essa questão de moralidade sexual é algo muito presente em nossos dias. Cuidado com o que você vê, cuidado com o que você ouve, cuidado com os programas que você assiste, fique atento ao que os seus filhos estão vendo, assistindo nessas plataformas. Essa semana eu recebi um alerta de um irmão falando, cuidado com a plataforma nova que tem algumas coisas que tem levado jovens, adolescentes, meninas a alguma coisa de prostituição, não sei em detalhes, depois eu vou pedir até para que alguns irmãos possam detalhar isso melhor, mas cuidado com o que seu filho assiste. Essa juventude tem sido dragada, tem sido tragada pelo diabo por conta dessa questão da imoralidade sexual. Não só os jovens, mas os jovens têm sofrido muito isso. Como vocês sabem, trabalho com jovens há muitos anos, liderei juventude, trabalhei com jovens, e dá muita tristeza no coração ver os jovens perdidos, sendo tragados pela imoralidade sexual, sendo desviados dos caminhos do Senhor para se entregarem a prazeres, às vezes com mulheres moabitas, por assim dizer, que os desviam dos caminhos de Deus. Cuidado com a sua vida, cuidado com os seus olhos, que muitas vezes a gente está tão preocupado com crendices, coisas que não têm efeito nenhum, e dentro da nossa casa o diabo está tentando infiltrar coisas para nos desviar do Senhor. E foi isso que aconteceu. Agora siga ainda nessa pequena retrospectiva histórica do livro de Ruth, para o capítulo 31 de Números. Números 31, aí uma guerra, vou ler só um trecho para não me estender muito.
uma guerra contra os midianitas. E Números 31:8 diz assim: entre os mortos estavam os 5 reis de Midian, Evi, Requem, Zur, Ur e Reba. E também mataram a espada quem? Balaão, filho de Beor. Agora vai para o versículo 15. Diz assim, vou ler a partir do 13. Moisés, o sacerdote Eleazar e todos os líderes da comunidade saíram para recebê-los fora do acampamento. Mas Moisés indignou-se contra os oficiais do exército que voltaram da guerra, os líderes de milhares e os líderes de centenas. Vocês deixaram todas as mulheres vivas? Perguntou-lhes. Foram elas que seguiram, olha o que elas seguiram, o conselho de quem? De Balaão. Então Balaão foi lá amaldiçoar, não deu certo, tentou de um lugar, tentou de outro, tentou no outro. Então o que ele fez? Ele aconselhou que as mulheres se infiltrassem, mulheres moabitas, mulheres feiticeiras, como diz o pastor Luiz Saião, se infiltrassem no povo de Deus e desviassem seus corações. Continuando aqui no versículo 15. E levaram Israel a ser infiel ao Senhor no caso de Peor, de modo que uma praga feriu a comunidade do Senhor. Então, Balaão, a gente lembra muito dessa história da jumenta e das declarações lá de Balaão para tentar amaldiçoar o povo de Deus. Mas aqui a gente vê que ele teve uma infiltração que levou o povo de Deus a se desviar. Então, Moabe, aquele lugar para onde Elimeleque foi com sua mulher Noemi e seus 2 filhos, era uma terra de feiticeiros. Eles adoravam o deus Camos ou Camos, que era adorado por eles. Era uma terra que tinha um histórico complicado. A origem desse povo foi por meio de um incesto da filha de Ló com o seu pai. Esse povo criou obstáculos ao povo de Israel quando estava avançando na terra prometida. Esse povo tentou amaldiçoar o povo de Deus. Esse povo, não conseguindo amaldiçoar, infiltrou mulheres para que levassem o povo para a imoralidade e levaram, e Deus trouxe juízo sobre o povo de Israel. E para concluir essa um pouco extensa leitura dos moabitas, Moabe também, irmãos, foi a terra aonde morreu o maior líder de Israel até então, e talvez, certamente, um dos maiores líderes que aquele povo já teve, Moisés. Vá comigo aqui, em Deuteronômio capítulo 34, versículo 5. Deuteronômio 34, 5. Deuteronômio está um pouquinho antes de Josué, logo à frente aí. Deuteronômio 34, 5 diz assim: Moisés, o servo do Senhor, morreu ali em Moabe, como o Senhor dissera. E continua, ele o sepultou em Moabe, no vale que fica diante de Bet-peor, mas até hoje ninguém sabe onde está localizado o seu túmulo. Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu, todavia nem os seus olhos nem o seu vigor tinham se enfraquecido. Os israelitas choraram Moisés nas campinas da onde? De Moabe, durante 30 dias, até passar o período de pranto e luto. Então aqui eu encerro essa perspectiva panorâmica do pano de fundo de Ruth. Na época dos juízes, em cada um fazia o que achava que era certo, uma época confusa de apostasia, de afastamento dos caminhos do Senhor, de juízo de Deus por meio de nações opressoras, e que Deus levantava um libertador. Elimeleque decide, por causa da fome que havia na terra de Judá, possivelmente por causa do juízo de Deus sobre o seu povo, que devia ter pecado, feito alguma coisa, Elimeleque decide ir para a terra dos moabitas, daqueles que criaram tantos empecilhos para o povo de Israel. Como eu citei o pastor Luiz Saião, falando desse texto, ele fala, as mulheres moabitas, não só as mulheres, mas o povo como um todo, eles eram conhecidos como feiticeiros. Então ele foi para uma terra de feiticeiros. E aqui, irmãos, a gente precisa entender que esse contexto, esse movimento de mudança de Belém, de Judá para Moabe, tem um contexto diferente de nós hoje em dia. Talvez seja uma oportunidade de emprego, ou uma oportunidade até familiar de você morar em outro lugar. Vou morar em Minas Gerais, vou morar no sul do país, vou morar no Nordeste, morar em outro país. Isso é muito diferente do que acontecia aqui, porque ali, essa terra era a terra que Deus havia dado para o seu povo. Então é muito diferente se você chegar amanhã e falar, surgiu uma oportunidade de trabalhar em São Paulo, eu estou indo para lá, você deve orar, buscar direção a Deus, pedir a Deus que te direcione, mas isso é muito diferente do povo de Deus que estava na terra prometida que Deus havia dado para eles, se ausentar para uma outra terra, buscando solução para os seus problemas. Então, voltando lá para Ruth, na época dos juízes houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá com a mulher e os 2 filhos foi viver por algum tempo aonde? Nas terras de Moabe, nas terras dos feiticeiros. Então, aqui eu já
tiro uma aplicação. Cuidado com as decisões que você toma em momentos de crise. Porque às vezes você toma uma decisão para melhorar um problema, você toma uma decisão para tentar se livrar da fome em Belém e você encontra o luto em Moabe. De repente você toma uma decisão para se livrar do problema que está te afligindo. Como diz o pastor Roberto lá na freguesia, cuidado, tem gente que fala, cheguei ao fundo do poço, cuidado, que o fundo pode ser mais profundo. Às vezes você não chegou ao fundo, às vezes você pode descer mais. Aquele homem chegamos a uma situação difícil, está tendo fome em Belém, fome na casa do pão, então vamos partir para Moabe, para aquelas campinas onde morreu Moisés, o líder do povo, para aquele povo que foi usado para desviar o povo de Deus na imoralidade sexual, na adoração a outros deuses, aquele povo que foi concebido por meio do incesto de Ló com a sua filha, sem que ele sequer soubesse que isso estava acontecendo, porque estava bêbado. Então, no meio dessa situação complicada, eu creio que Deus nos ensina a tomarmos cuidado com a decisão que você toma em momentos de crise. Tem uma frase que meu pai que fala, é meu pai que está na terra mesmo, que acho que a expectativa é a mãe da frustração, alguma coisa assim. Às vezes você na expectativa de resolver alguma coisa rápida, você pode tomar uma decisão errada que traga danos muito graves à sua vida. E olha o que se deu, versículo 2. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi e seus 2 filhos Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. E olha o que aconteceu. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Elimeleque planejou ir para lá passar algum tempo. Quando a coisa melhorasse em Belém, ele voltava. Mas o que aconteceu? Ele chegou lá e encontrou a morte. Ele chegou lá e encontrou o pão, mas encontrou também a sepultura. A sua mulher foi para lá em busca de provisão, mas encontrou a viuvez. Por isso que eu dei ao título dessa mensagem, a fuga da fome, a chegada do luto. Porque fugiu da fome, mas encontrou-se com o luto. E é curioso que Elimeleque significa Deus é rei, ou Deus é o meu rei. Então aquele homem que tinha esse nome tão bonito, e naquela época o nome tinha um significado, não quer dizer que o seu nome decreta algo sobre sua vida. Tem gente que pensa isso também, tem que mudar de nome. Veja na própria escrituras, lá em 1 Crônicas, capítulo 4, a história de Jabes, que o nome dele significa com dores dei à luz, porque sua mãe deve ter tido um parto difícil, e ele orou ao Senhor e Deus o abençoou. Mas meu nome, não importa o seu nome, importa o novo nome que teremos dos novos céus e na nova terra, e importa a nossa fé em Deus, porque Ele é poderoso para mudar a nossa sorte, como fez com Jabes. Mas o nome às vezes indicava algo do contexto no qual as pessoas viviam, e Elimeleque tem esse nome bonito, Deus é o meu rei, e Noemi, sua esposa, o nome significa agradável, amável. Então talvez eles tenham nascido em dias de prosperidade do povo de Judá, e aí já o nome dos seus filhos são estranhos. Malom significa estar fraco, ou doente, ou doentinho, e Quilion, definhando, ou mesmo aniquilação, destruição. Você daria esse nome para o teu filho? Doentinho, fraco, e o outro, Quilion, definhando, ou destruição. Talvez isso já indique que quando eles nasceram, a situação já não estava muito boa ali em Belém de Judá. E aí olha que coisa doida, gente, aqui a gente começa a ver como Deus inverte os nossos pensamentos. Na casa do homem cujo nome é Deus é o meu rei, casado com a mulher cujo nome significa agradável, amável, eles tomam uma decisão que demonstra que Deus era rei dele só no nome. Que ele não esperou de Deus, ele não ficou junto ao povo de Deus, mas ele, perdão da expressão, meteu o pé para Moabe, foi embora. E o que ele encontrou lá? Pão, mas encontrou também a sepultura. Cuidado com as decisões que você toma na sua vida, especialmente nos momentos difíceis. Nos momentos difíceis é o momento que a gente deve mais ter calma, ter tranquilidade, pedir a Deus direção, buscar conselhos com pessoas que realmente queiram o seu bem e sejam maduras em Deus para te orientar de acordo com a palavra de Deus. Cuidado com as decisões, não vá para Moabe, para a terra dos feiticeiros, para a terra daqueles adoradores de falsos deuses, que você pode chegar lá e encontrar a morte. Mas a situação, como diz na gíria, não há nada ruim que não possa ficar pior. A situação não ficou ruim até aí, mas ela piorou e muito. Versículo 4 diz, eles, os filhos, Malom e Quilion, se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, eles não iam ficar só um pouquinho e já voltavam? Já ficaram 10 anos. Morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido.
Olha que tragédia, irmãos, que tragédia familiar. E pensa bem, imagina agora, Noemi, como a gente vai ver hoje à noite, se Deus permitir, ela querendo voltar para ajudar, imagina as pessoas olhando para ela, ué, saiu daqui com o marido e 2 filhos, e agora volta sem ninguém, saiu daqui em busca de prosperidade, e volta de mãos vazias, saiu daqui em busca de uma terra melhor, de viver nas belas campinas de Moabe, tem uma vista, né, de Jerusalém, que o pastor Luiz Saão botou essa foto num vídeo dele, você vê muito bonitas as campinas de Moabe, buscou a beleza de Moabe, e olha o que você encontrou, a morte do seu marido e dos seus 2 filhos, foi passar algum tempo, ficou lá quase 10 anos, e muitas vezes é assim, irmãos, quando nós tomamos decisões, aí você pensa, vou me afastar dos caminhos de Deus, vou me afastar da igreja, embora normalmente a gente não pense assim, de forma tão direta, né? Mas você vai se afastando aos pouquinhos, só por um tempo, vou parar de ir à igreja só por um tempo para poder me dedicar a alguma coisa, estou falando que você não tem que estudar, não tem que trabalhar, não tem que cuidar da sua família, mas cuidado com as suas decisões, que às vezes você pensa, vou tomar tal decisão para viver isso aqui só por um tempo, e quando você vê, já são quase 10 anos, e você foi em busca do pão e encontrou o luto, que foi o que aconteceu com Noemi. Que situação trágica, irmãos. Que situação terrível aquela mulher vivenciou. Mas a partir daí, e nós veremos isso na próxima mensagem, nós vemos que Deus começa a mudar aquele cenário. Na hora em que a coisa parecia mais difícil, de fato foi, Noemi numa terra estranha, sem marido, e naquela época muitas vezes a mulher que não tinha marido, não era como hoje que muitas mulheres trabalham e têm alguma renda, mas naquela época a mulher que não tinha um marido para sustentá-la, ela passava muita dificuldade. Ela ainda ficou com os 2 filhos, mas os 2 filhos morreram. Como ficaria aquela mulher? Uma decisão errada, irmãos, de ir para Moabe, trouxe consequências desastrosas para aquela família. Morreu Elimeleque, morreram seus 2 filhos, e Noemi agora está sozinha, como diz o versículo 5, sem os 2 filhos e sem o seu marido. Cuidado com as decisões que você toma na sua vida. Como veremos, esse livro tem uma mudança de rumo maravilhosa mais à frente, que nos dá esperança. Mas se você ainda está no versículo 5, talvez você hoje esteja como Noemi, nesse momento. Você tomou uma decisão, talvez tenha se aliançado com pessoas que servem a outros deuses, talvez você tenha feito alianças com pessoas que não servem ao Senhor, com adoradores de camus, com pessoas que são envolvidas com moralidade sexual, talvez você tenha deixado a imoralidade, a impureza adentrar sua mente, seu coração, e agora você está se sentindo como Noemi, talvez não num luto literal de ter perdido uma pessoa próxima, embora muitas pessoas estão enlutadas por conta dessa pandemia, mas você talvez esteja sentindo um luto na sua alma, uma tristeza, um afastamento, porque você vê que nos últimos 10 anos, talvez, você tenha feito muitas coisas que não agradam a Deus e as consequências estão batendo à sua porta. Saiba que há esperança. Se o livro de Ruth tem algumas das suas lições maravilhosas, é que há esperança para a situação mais desalentadora que possa existir. Uma mulher viúva numa terra estranha, sem o seu marido, sem os seus 2 filhos, que esperança haveria? E ao longo das próximas mensagens, se você quiser adiantar, quiser um spoiler, como dizem o pessoal que gosta de séries, essas coisas, você pode ler o restante do livro, você vê como Deus restaura a sorte de forma sobrenatural, e Deus pode fazer isso com as nossas vidas, desde que tenhamos um pacto, uma aliança com o nosso Deus. O pastor John Piper disse, uma das principais mensagens deste pequeno livro é que Deus está operando mesmo nos piores tempos. Se você hoje está pensando assim, mas por que há 10 anos atrás eu fui para Moabe? Por que eu não fiquei junto com o povo de Deus? Por que eu não comi o pão da aflição com o povo de Deus, ao invés de querer comer do banquete farto lá dos adoradores, dos idólatras, e agora estou colhendo essas consequências? Creia que Deus pode transformar as situações mais desalentadoras, mais difíceis de nossas vidas, para a glória do Senhor e muitas vezes para a nossa própria alegria, porque Deus é poderoso para isso. E para concluir, irmãos, eu creio que é muito atual o livro de Ruth, porque nós vivemos dias muito parecidos com os dias de Juízes, porque em nossos dias, aquele refrão lá do último versículo de Juízes é muito atual. Naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. Nós vivemos dias assim, irmãos. Cada um quer fazer o que acha certo. Eu quero me relacionar com as pessoas que eu acho que tem que ter, eu quero ter tantos relacionamentos, né? Agora tem o tal chamam de poliamor. É uma forma que inventaram de aliviar, porque fica pesado falar de prostituição,
da pessoa ser promíscua, se envolver com um monte de gente, então chama de poliamor. Não, isso é poliafeto, a pessoa só gosta de se envolver, ela ama muitas pessoas, olha como fica diferente. Isso é igual à estratégia dos moabitas, de infiltrar a perversão no meio do povo para desviá-lo dos caminhos de Deus. Então, vivemos dias em cada um, parece dias dos juízes, cada um faz aquilo que acha que é certo. Vivemos dias que os feiticeiros, os idólatras, os imorais estão assediando aí a sociedade, muitos deles têm posições de liderança, posições de decisão em nossa sociedade e tentam empurrar, com perdão da expressão para nós, tentam nos forçar a aceitar questões que a Bíblia condena, questões terríveis sobre sexualidade, sobre casamento, sobre uma série de questões. Vivemos numa sociedade imoral, é como se estivéssemos em Moabe, irmãos. Mas mesmo vivendo nos dias parecidos com os dias de juízes, e mesmo vivendo numa sociedade que parece com Moabe, de tanta imoralidade sexual, há esperança para nós. Deus continua agindo. E a nossa esperança está que Cristo não deixou Belém para ir para Moabe, mas ele deixou a própria glória dos céus. Ele desceu, se esvaziou, não de um lugar que estava com fome, mas um lugar em que ele tinha plenitude, pois Deus não nos criou porque ele estava cansado, Deus estava entediado, e começou a conversar, e falou, está tão chato aqui, só na Pai, Filho e Espírito Santo, vamos criar. Não, Deus transbordou da sua glória. Então Cristo estava pleno, mas ele decidiu, para a glória de Deus Pai, por amor a nós, vir a essa terra, vir a essa Moabe, pisar esse chão imoral, idólatra, em que nós vivemos, para nos ganhar, nos comprar com tão grande salvação. E uma vez, veremos isso na próxima mensagem, que tenhamos um pacto, tenhamos uma aliança com Deus, que é feita somente pelo sangue de Jesus. Nós temos esperança, nós temos, mesmo que estejamos no luto, mesmo que estejamos colhendo consequências amargas de decisões erradas do passado. Um pastor que me deu aula uma vez falou que Deus muitas vezes perdoa o pecado, mas não para a roda das consequências. Talvez você reconheça que errou no passado. Fui para Moabe, não devia ter ido para Moabe, devia ter ficado em Belém, passado a sufoco, mas está junto com o povo de Deus, está junto com os adoradores de Deus, está onde Deus mandou estar. Por que eu fui para Moabe? Talvez você reconheça que errou no passado, saiba que Deus é poderoso para perdoar os nossos pecados, Deus é poderoso para nos perdoar, mas por vezes Ele não para a roda das consequências, e nós continuamos provando do fruto amargo de consequências erradas do passado. Mas em Cristo há esperança para nós, há salvação, há promessas de restauração. Talvez seu casamento esteja enlutado, talvez você já não veja mais esperança, e uma das coisas que a gente vai ver aqui é que Ruth também nos mostra muito da nossa natureza humana. Quando as coisas se apertam, a gente não vê saída, a gente só enxerga o fim. Ruth pede mais à frente que seu nome seja mudado de Noemi, que é agradável, amável, para Mara, que significa amargo. Você não vê solução. Quando as mulheres falam para elas, suas noras, nós queremos ir contigo, ela fala, por acaso eu tenho condições de ter outros filhos para casarem com vocês? Mesmo que eu tivesse um filho essa noite, até ele crescer, vocês não teriam condições de casar com eles. Quando a gente está passando por dificuldades, por aperto, a nossa alma se fecha, irmãos, a gente não vê saída, ou só vê uma saída absurda que não poderia acontecer como Noemi fez. Mas Deus é poderoso para entrar com a sua providência e mudar a nossa sorte. Se você está como Noemi, chorando a dor do luto, chorando por escolhas erradas do passado, se embora seu nome seja Deus é meu rei, embora você seja um crente de berço, embora não exista crente de berço, né? Mas você nasceu, cresceu nos caminhos do Senhor, e em algum momento você se desviou do caminho, se encantou com as campinas de Moabe, saiba que ainda é tempo de voltar-se para Deus, nos arrependermos dos nossos pecados, crermos em Jesus e voltarmos nossa alma para Ele. E isso, irmãos, não poderia ser evidenciado de forma mais clara e mais demonstrativa do que pelo que faremos agora na participação da Ceia do Senhor. A Ceia do Senhor, ela é um memorial. Cristo deixou esses dois sacramentos, nós cremos como igreja protestante, o batismo e a ceia do Senhor. A ceia, nós participamos do pão e do cálice, não cremos na transubstanciação, que o pão se transforma no corpo de Cristo, que o vinho ou o suco de uva que usamos se transforma no sangue de Cristo, mas cremos que aqui cumprimos uma ordenança do Senhor e precisamos fazer isso, assim como o batismo é uma ordenança de Jesus.
que simboliza a nova aliança que temos com Ele, e essa é a nossa esperança. Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, Ele pagou o preço naquela cruz. Mesmo que tenhamos ido andar pelas campinas de Moabe, mesmo que tenhamos em algum momento nos entregado aos prazeres, à imoralidade desse mundo, há esperança, há salvação em Cristo nosso Senhor, porque Ele derramou o seu sangue precioso para nos comprar para Deus. Feche seus olhos, faça a sua oração.